Se você tem um nome de cristão, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Certo? Foi isso que nós finalizamos na semana passada, quando nós estávamos estudando a carta aos Romanos, onde nós passamos por Vou fazer aqui um breve resumo a respeito do que nós tratamos na semana passada, porque nós fomos até aproximadamente o capítulo 6. Então, os primeiros capítulos, o apóstolo Paulo ele se propõe a demonstrar que tanto gentios como judeus estão condenáveis diante de um Deus justo e santo, porque não existe justiça no homem, e Deus tem um padrão de perfeição que não vai ser alterado em função de homem algum. Sendo assim, nós temos o evangelho do arrependimento, o evangelho da justificação pela fé, que é uma boa notícia, porque também é a única notícia que nós podemos ter que pode nos salvar. Não existe outra forma de salvação a não ser pela justificação por meio da fé e não pelas obras. Esse é o evangelho, essa é a boa notícia para o homem, que ele não é um cumpridor da lei, porque ele não pode ser, mas todo aquele que crê é justificado por Deus por meio da obra de Jesus Cristo. De tal forma que a perfeição requerida por Deus no homem nos é atribuída por conta da obra de Jesus Cristo, o homem perfeito. E dessa forma nós ficamos inculpáveis perante a lei de Deus, uma vez que toda a culpa já foi paga por Jesus Cristo. Maravilhosa notícia é essa para todos os homens. E quando nós comparamos a passagem que o apóstolo Paulo fala isso, lá pelo versículo 3, capítulo 3, na sequência ele começa a falar a respeito da salvação de um homem que é um emblema dentro do cristianismo e do judaísmo, que é Abraão. Ali é onde tanto o judaísmo quanto o cristianismo se convergem, em Abraão, porque tanto nós como os judeus temos em Abraão um exemplo de fé, um homem segundo Deus. Um homem chamado por Deus, um homem que viveu crendo em Jesus Cristo e crendo nas promessas de Deus. E a sua fé lhe foi imputada como justiça, não as suas obras. Pelas obras ninguém poderia ser salvo, é o que ele continua nos dizendo. Então, o exemplo de Abraão é o exemplo marcante dentro daquilo que o apóstolo Paulo traz aos irmãos que estão lá em Corinto. No capítulo 6, eu quero ler um versículo, que é o versículo 1. Uma vez que nós somos justificados pela graça de Deus, por meio da fé, e não mais por conta das obras, então eu posso viver da forma como eu quero? Absolutamente não. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É uma resposta àqueles que pensam que pelo fato de não estarem cumprindo determinados rituais, de não se conformarem a determinados ritos da tradição, que, de alguma forma, essas pessoas que não os cumprem, elas poderiam estar fazendo tudo aquilo que elas bem entendem, tudo aquilo que a carne manda. Mas o que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro aqui nessa passagem é que nós não permaneceremos no pecado. Nós somos chamados, então, a morrer para a nossa carne e viver para a justiça de Deus. E é isso que ele começa a discorrer dentro do capítulo 6 inteiro. É uma chamada à nossa santificação. No versículo 11 do capítulo 6, ele dá mais detalhes a respeito desse assunto, quando ele diz: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Nenhum crente, nenhum cristão, ele pode viver da forma como ele bem entende, no sentido em que uma vez que nós somos resgatados por Cristo, nós somos chamados a santificar-nos. Somos chamados a realmente nos separarmos desse mundo naquilo que o mundo pratica e não nos conformarmos com ele. Somos chamados a buscar orientação dentro daquilo que Deus nos orienta por meio da sua palavra. E ninguém terá desculpa pelo fato de sermos justificados por Deus e já não pesar sobre nós culpa alguma, definitivamente salvos. Ninguém vai poder se auto-justificar na presença de Deus, dizendo: Senhor, você já tinha me salvo mesmo, eu poderia andar da forma como eu queria, porque afinal de contas eu queria em Jesus Cristo. Porque quando nós cremos de fato em Cristo, algo extraordinário acontece no homem. Nós somos regenerados, nós temos uma nova natureza nos é imputada.
E essa nova natureza faz com que nós tenhamos atitudes que sejam de acordo com as atitudes que Deus requer de nós. E por isso nós somos fortificados em Deus. Nós somos chamados, quando falamos de santificação, a verdadeiramente batalhar, entrar numa guerra. Né? Naquela ilustração que eu usei na semana passada, onde Alexandre chegava-se para um jovem e perguntava qual era o nome dele, Alexandre foi até aquele jovem porque ele estava passivo dentro de uma batalha. A batalha toda discorrendo e ele ficou paralisado, ele não fazia absolutamente nada. E isso mexeu com os brios de Alexandre e fez com que ele fosse até aquele rapaz e perguntasse qual era o nome dele. Né? E quando nós somos chamados a nos santificarmos, nós somos chamados também a uma batalha. É uma batalha onde nós devemos nos dispor das armas que Deus nos dá. E nós devemos lutar verdadeiramente contra a nossa carne para poder fazer a vontade de Deus. Nós temos a carne e temos o espírito. Né? A carne é aquela parte não redimida, né? Por assim dizer, a parte que ainda temos aqui na terra. Uma vez que nós somos regenerados por Deus, nós temos uma nova vida, mas ainda vivemos nessa carne, preso ainda a essa terra. E essa carne ela é inclinada para o pecado, porque ela está corrompida pelo pecado, e ela busca nos atrair a fazer aquilo que é agradável à carne, e automaticamente contrário à vontade do Espírito que habita em nós. Então nós temos uma batalha, irmãos, se de fato somos irmãos. Porque se nós não tivermos essa luta dentro de nós, é porque o Espírito não habita lá, e não que a carne não habite. A única coisa certa é que todos nós estamos também em carne. E o que vai fazer a diferença é se existe ou não Espírito em nós. Porque uma vez que exista um Espírito, ele tem ciúmes. E ele vai fazer com que nós busquemos as coisas que agradam a Deus, o que é contrário à nossa carne, o que é contrário ao pecado. E isso nos leva ao capítulo 7, né, que ele fala a respeito dessa guerra espiritual. E o apóstolo Paulo ele coloca numa forma, né, que é relembrada por nós de uma forma, facilmente, né, porque no versículo 18 e 19, ele faz aquela famosa declaração: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então o apóstolo Paulo, ele expressando aqui essa luta que existe no ser cristão, em que ele olha para, ele sabe da existência da carne dele, e ele sabe que na carne dele não habita bem algum. Mas ele também entende que o querer dele, ou seja, a vontade interior, aquela vontade que foi afetada, que foi transformada pelo Espírito de Deus, a vontade dele é servir a Deus e fazer o bem, e viver em santificação e glória ao nosso Senhor. Só que ele consegue enxergar uma dificuldade em cumprir a vontade da mente, que é a vontade do Espírito. Essa vontade espiritual, ela de fato é uma luta constante no homem, e não era diferente no caso do apóstolo Paulo, um homem que fez o que fez, né, pela graça de Deus. Afinal de contas, ele era o que era pela graça de Deus, como ele mesmo disse. Mas tudo aquilo que nós podemos conhecer a respeito do apóstolo Paulo, que está relatado dentro das Escrituras, se dava pelo fato de que ele foi utilizado por Deus, fez grandes coisas para o Evangelho. Não à toa nós temos aqui a maior parte do Novo Testamento escrita por ele, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele como o autor humano. Mas ele tinha as mesmas lutas que nós temos. Quando se refere a Jesus Cristo, ele fala que Jesus Cristo também, homem perfeito, foi homem sujeito às mesmas paixões que nós. Só que ele não pecou em nenhum momento, Jesus Cristo. Não era o caso do apóstolo Paulo. Ele pecou. Tanto é que ele deixa claro aqui, que muitas vezes, quando ele buscava fazer aquilo que era a vontade do Espírito, ele não o fazia. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E quão fácil é para nós fazer o mal que nós não queremos? O mal que é contrário à nossa mente renovada. Para pecar é muito rápido, é muito fácil.
rapidamente a gente já estoura, rapidamente a gente já está numa atitude que contradiz o nosso chamado, né? Agora, para fazer o bem, ali nós parece que precisamos de preparo, precisamos alicerçar, precisamos nos preparar, ajeitar as coisas, para aí nós fazermos aquilo que sabemos que é a vontade de Deus. Não é assim na nossa vida, irmãos? Quando nós olhamos para aquilo que nós nos propomos a fazer em favor, em agradecimento a Deus, nós não ficamos planejando anos, não ficamos pensando a respeito daquilo tudo que nós poderíamos estar fazendo e sabemos que é a coisa correta a ser feita, mas não fazemos nada. Do contrário, para nós cometermos um pecado, basta nós sairmos de um culto, quando nós pisamos ali fora ou mesmo, quando acaba o culto dentro da igreja mesmo, nós já estamos cometendo pecado. Não que a igreja em si ela tenha algum ar de santidade ou algo que santifique o homem. Absolutamente não. Mas o fato é que nós muitas vezes nos esquecemos e quando nós fomos expostos à palavra de Deus, nós acabamos de reconhecer a nossa malignidade, a necessidade de fazer a obra de Deus, mas às vezes não o fazemos por conta dessa luta do espírito contra a carne. Essa é uma luta constante, né? Tanto que o apóstolo Paulo, no versículo 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, literalmente, sou um homem que vivo com esse corpo decrépito nessa vida. E por conta dessa luta constante, ele meio que já coloca aqui um definitivo. Eu vou com ela até o final da minha vida, porque quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ou seja, essa natureza é uma natureza existente no homem. Tem a natureza da carne e tem a natureza do espírito. Nós precisamos nos conscientizar a respeito dessa batalha espiritual que nós somos chamados a combater. Onde certamente a carne vai usar das suas armas e nós devemos usar das armas do espírito. Versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma vez que nós somos convocados a nos santificarmos, irmãos, e nós sabemos, né, não por conta desse estudo, mas por conta de outros estudos a respeito da santificação, tudo aquilo que é necessário ao homem fazer para que ele busque a santificação, Deus ele não nos deixa simplesmente com uma obrigação a ser cumprida, sem nos dar nenhum subsídio, nenhum alicerce para que nós possamos cumprir aquilo que Ele pediu. Deus ele se mostra perfeito na sua obra, em que além de nos convocar, Ele também nos equipa com todas as armas necessárias. E Ele fala aqui que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós pensamos a respeito de Deus, mais nós entendemos o quão pecador nós somos. Porque nós só temos impressões erradas a nosso próprio respeito, irmãos, quando nós não conhecemos a santidade, a justiça, a bondade, a misericórdia de Deus. Deus ele é perfeito, irmãos, e o padrão dele é perfeição. Então ele exige que nós sejamos perfeitos, né? Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai, ou sede santo como é santo o vosso Pai. Se ele exige santidade, ele não exige uma santidade média, uma santidade mais ou menos, ou uma santidade de 99,9%. A santidade é perfeita. O padrão de Deus é perfeito. Só que essa santidade, essa justiça que Deus requer de nós, ela não pode ser conquistada por nós. É por isso que nós somos justificados por meio da fé em Cristo. A justiça de Deus ela se manifestou sem as obras da lei, mas pela fé em Cristo, para aqueles que creem. Então nós somos justificados por Jesus Cristo, pela obra de Cristo, de forma perfeita. Então Deus ele não vai encontrar em homem nenhum nesse mundo a perfeição requerida pela sua justiça. A perfeição que Ele requer para a nossa salvação está em Cristo, e só nele. Porém nós somos chamados a nos amoldarmos para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Mas sabemos que nós não vamos chegar nesse padrão. Porém, ele coloca aqui no versículo 8 que em Cristo nós somos salvos. Ponto final. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
E aqui ele coloca um elemento essencial na salvação: o Espírito de Deus. Todo aquele que crê em Cristo verdadeiramente recebe o Espírito de Deus. Nós somos portadores do Espírito de Deus em nós. E o Espírito de Deus é aquele que vai nos conduzir durante o caminho, porque ele é aquele que nos guia. Ele fala aqui no versículo 1 que andam segundo a carne, né? Na realidade, que não andam, né? No sentido é esse, ó, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós que estamos buscando a santificação, nós andamos segundo o Espírito de Deus. É Ele que vai nos corrigindo até o último dia da nossa vida. Não é pela idade que nós vamos alcançar a santificação, ainda que nós pressupomos que quanto mais tempo uma pessoa se rendeu a Cristo, ou quanto mais tempo de convertido, mais tempo ela teve para ser moldada por Deus. Mas essa relação, de fato, ela não existe. Existem pessoas que, com pouco tempo de conversão, ela busca andar nos passos de Cristo com muito mais afinco e fervor do que aquele cristão de anos de convertido. Isso faz com que dentro da igreja nós tenhamos pessoas em vários níveis de santificação. Algo que cabe a Deus julgar. Mas nós podemos julgar a nós mesmos. Nós sabemos o quanto nós estamos próximos de Deus, o quanto nós andamos com Deus no passado e o quanto nós estamos andando nos dias de hoje. O que tem me levado a tomar as decisões? O quão alto o Espírito de Deus está falando no meu coração? Essas coisas nós devemos julgar, irmãos, porque nós devemos buscar o aperfeiçoamento e não o acomodamento. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai clareando até ser dia perfeito. E o cristão que esqueceu dessa necessidade, ele parou dentro do seu processo. E aí vem algumas questões. O próprio apóstolo Paulo, ele chega e nos inquire, assim, no sentido de buscar a confirmação a respeito da sua própria salvação. Porque se o caminho do justo é a luz da aurora, que vai até ser dia perfeito, se a minha luz parou de clarear, tem algo de errado com o texto da Bíblia. Claro que não é o texto da Bíblia que está errado. É a minha vida que não está moldada segundo a palavra de Deus. Então nós devemos buscar isso. E Deus nos dá o Espírito que nos guia dentro do seu caminho. O Espírito Santo de Deus é o responsável por agir dentro de nós para que nós sejamos conduzidos dentro do caminho que Deus se agrada. É Ele que atesta com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ele nos dá a autenticação de filhos. Versículo 9 do capítulo 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O selo de autenticação, irmãos, a respeito da nossa filiação, a respeito da nossa entrada no reino de Deus, é o Espírito de Deus. É Ele quem atesta com o nosso espírito e é Ele quem nos diz aquilo que nós devemos fazer. É aquele que, com gemidos inexprimíveis, nos inclina para o bem. Se é que tens o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque, de fato, irmãos, muitas pessoas elas podem buscar aparentar um cristianismo. Porque nós mesmos, né, como igreja e dentro daquilo que nós realizamos como verdadeiros cristãos, nós dispomos de determinados meios, né, que nos levam a adorar a Deus. Por exemplo, o culto é um meio pelo qual nós adoramos a Deus, certo? Nós nos reunimos aqui para adoração a Deus. Então, aqueles que se reúnem com o propósito de adoração a Deus. Mas uma pessoa que não tem a verdadeira intenção de adoração a Deus, ela pode participar de um culto também. E essa pessoa ela pode se tornar uma pessoa frequente dentro dos cultos de adoração a Deus. E ela pode chegar ao entendimento, e ela pode entender, porque nós falamos o português, e normalmente as pessoas que nos visitam também falam português e compreendem a língua portuguesa. Elas vão compreender que é necessário que elas aceitem a Cristo, que elas firmem um compromisso com Jesus. E elas podem dar esse passo de compromisso com Cristo. Elas podem aceitar o batismo como uma coisa correta, algo a ser feito.
Mas ela pode fazer todas essas coisas sem ter de fato o Espírito de Deus habitando no seu coração. Em uma parábola, Jesus Cristo diz que Ele vai deixar o joio e o trigo crescerem juntos, para que somente naquele dia os anjos venham e colham os trigos e peguem o joio e lancem na fornalha. O que denota que dentro das igrejas cristãs e mesmo dentro da comunidade cristã, vai haver joio e vai haver trigo. O joio é muito parecido com o trigo, mas ele não tem a serventia do trigo. Logo, para nada serve o joio. Então, como é que nós podemos viver uma vida que seja verdadeiramente cristã, quando nós já somos praticantes daquilo que denota o cristianismo? Temos uma Bíblia, participamos dos cultos, somos membros de uma igreja. É de fato, irmãos, aquilo que só o Espírito de Deus pode fazer no coração do homem. É aquilo que somente o Espírito de Deus pode mover-nos a ser. Ele primeiro faz uma transformação interior e depois aquilo que aconteceu interiormente em nós começa a expor externamente nos homens. De tal forma, irmãos, que nossa pregação nunca é no sentido de que você corrija a tua vida e converta-se a Cristo. Mas é sempre converta-se a Cristo para que Ele corrija a sua vida. Porque qualquer pessoa pode demonstrar uma correção artificial, ela pode demonstrar um pseudo-cristianismo ou um cristianismo de aparências. Mas somente aqueles que verdadeiramente têm o Espírito de Deus é que pertencem a Ele. E é aqueles que demonstram de fato a obra de Deus em sua vida. No versículo 16, o apóstolo fala: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É claro que nós estamos aqui numa sequência, irmãos. E muitas pessoas podem chegar ao engano de pensar assim: o Espírito de Deus atesta com o meu Espírito que eu sou filho de Deus, porque eu tenho certeza que eu sou filho de Deus. Mas nós precisamos de algo que realmente confirme a nossa filiação. E o que nos confirma a nossa filiação é o processo que se iniciou dentro daquilo que o apóstolo fala no versículo 6, que é a nossa santificação. A busca pela santificação, a busca genuína, irmãos, de agradar a Deus e não agradar a homens. Quando nós fazemos as nossas ofertas dentro da igreja, por que nós fazemos a nossa oferta? Porque é a coisa certa a ser feita? Se a gente está fazendo o que é certo, irmãos, nós não podemos recriminar, certo? É o correto? É o correto. Mas existe algo melhor do que isso. Que é o fato de nós estarmos entregando aquilo por gratidão genuína a Deus, por conta de nós reconhecermos tudo o que Deus fez nas nossas vidas. E aquilo se torna uma expressão de gratidão e não uma obrigação. Porque se nós começarmos a fazer as coisas por obrigação, nós nos tornamos legalistas e fazemos as coisas simplesmente para quê? Para cumprirmos uma certa lei, um certo ritual. Aí nós nos tornamos como os judeus. E Jesus Cristo, Ele não nos salvou, irmãos, para nós nos subjugarmos, nos colocarmos debaixo do jugo da lei, mas para que nós tenhamos liberdade, para que nós possamos viver a verdadeira expressão do cristianismo, que é a expressão de amor àquele que nos salvou e verdadeira gratidão. Só que ninguém expressa isso, irmãos, se não tiver compreendido os capítulos que vêm antes de Romanos. Se nós não compreendermos a malignidade do nosso coração e a obra de Deus ao enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Até aqui o apóstolo Paulo ele está ensinando a igreja, numa forma de carta, mas ele está descrevendo toda a obra de Deus na vida do homem, desde a época em que ele era um pecador, sendo gentil ou sendo judeu, até o momento da sua transformação por meio da justiça de Jesus Cristo, até o momento em que ele começa a ensinar que você precisa se santificar, mas o Espírito Santo de Deus vai estar junto com você para atestar a sua adoção. E ele também vai nos auxiliar em várias outras coisas. Eu separei aqui o versículo 26 também, que diz: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós nos convertemos, irmãos, nós não sabemos exatamente como que se faz uma oração. E eu acho que o maior temor de um novo convertido é ser chamado a orar em público logo de cara, né?
até na nossa igreja, né, por uma questão, acho até de coerência, normalmente a gente dá um tempo para a pessoa que acabou de se converter. Uma pessoa que acabou de ser batizada, para ela ir se preparando, e aí nos grupos menores a gente vai começando a pedir para ela começar a orar, e depois ela começa a orar em público. Não que haja alguma regulamentação com relação a isso, uma vez que a oração é a expressão daquilo que um coração arrependido revela e expõe diante do seu Deus. Havendo sinceridade, irmãos, não existe forma, né? E o que Deus busca realmente são corações sinceros. Mas normalmente as pessoas se intimidam, né? Acaba sendo uma coisa normal, ainda por conta da carne, as pessoas se intimidarem em fazer orações em público logo de cara. Mas é o Espírito de Deus que intercede por nós e nos ensina a orar. É Ele que nos direciona a que nós devemos orar e por quais motivos nós devemos orar. Ele ajuda nas nossas fraquezas. E nós temos várias fraquezas. A carne ainda é muito forte em nós. Por isso nós precisamos do Espírito que nos fortifica. Uma das grandes expressões de um cristão é o tempo que ele, longe das vistas dos outros, ele gasta em oração e meditação da palavra de Deus. Se o seu prazer está na lei do Senhor, irmãos, você tem uma prova ali inequívoca da obra de Deus na sua vida. Porque quando você começa a ler a palavra de Deus, existem alguns pontos, como o apóstolo Pedro diz a respeito das cartas de Paulo, de difícil discernimento. Mas você não desiste com relação aos pontos que você não compreendeu. E existe toda uma gama da palavra de Deus que é de fácil compreensão. E elas te ajudam naqueles pontos onde são mais difíceis. Logo, a maior expressão a respeito da obra do Espírito na vida do homem acaba sendo aquilo que Deus faz no oculto e não em público. Uma vez que aquilo que é feito em público não pode ser considerado uma obra genuína do Espírito de Deus. Mas o amor e o apreço pela palavra de Deus é algo que Deus dá aos seus filhos. Bem-aventurado aquele que nela medita de dia e de noite. E os frutos vão ser dados naturalmente, porque serão como as árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação propícia. Salmos capítulo 1 nos ensina muito a esse respeito. Versículo 28. Somos confirmados e assegurados de forma completa pelo bem que Deus nos faz. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa palavra, irmãos, é uma palavra incrível e assim que realmente ela enche de gozo o coração do homem. E principalmente o cristão que está passando por um momento de dificuldade. Porque aqui ele não faz distinção entre momentos bons e momentos ruins. Ele simplesmente fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. É uma expressão clara, irmãos, de que todas as coisas que nós estamos passando na nossa vida e tudo aquilo que nós passamos, elas de alguma forma culminam para o bem daqueles que são chamados pelo decreto de Deus, para o bem do salvo. O grande problema nos nossos dias, irmãos, é que os crentes não estão preparados para passar pelos momentos difíceis da vida. Porque o que mais se propaga nos dias de hoje é um falso evangelho que fala a respeito da prosperidade e fala a respeito de que o crente vai ter uma vida de vitória aqui na terra. Algo que não pode ser assegurado pelas Escrituras. As Escrituras, ela fala que neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo, ele fala a respeito de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, que o crente, ele vai passar sim por momentos de dificuldade, ele vai passar por sofrimento, irmãos. Porque nós somos chamados a caminhar juntamente com Cristo nas mesmas pisadas. E Jesus Cristo, ele sofreu. E se Deus que não poupou nem o seu Filho, por que ele nos pouparia também? Sendo que no final das coisas, no culminar ali, no fim de tudo isso,
todo o sofrimento que nós tivermos passado será um benefício para a glória que está por vir, para a eternidade que Deus tem nos preparado. Então, o crente dos nossos dias, eles têm que ser muito mais preparados para o sofrimento do que para o tempo de abundância, porque para a abundância, irmão, você não precisa ser preparado. Eu digo isso para os verdadeiros cristãos, que não vai se corromper com o tempo de bonança. Porque há um perigo também na bonança. Muitos se esquecem de Deus quando estão com tempos tranquilos, de paz, de tranquilidade. Mas a grande realidade é que o cristianismo ele nos prepara para os momentos de dificuldade. E esse versículo, irmãos, é um dos principais versículos na palavra de Deus que dá ânimo ao crente para que ele possa suportar o momento de tribulação com a esperança de que lá na frente algo de bom vai acontecer para ele. E lá na frente que eu estou dizendo, irmãos, não estou dizendo nessa vida, estou dizendo na presença do nosso Senhor no dia da sua volta. Porque esse é o caminho que Deus determinou para o seu povo. Um bem que não nos pode ser tirado, um bem que permanece eternamente. Ele nos enche de garantias também, porque essa é a providência de Deus. O Espírito de Deus é a nossa garantia e a nossa provisão também. Ele segue dizendo aqui no versículo 31 até o versículo 35, na verdade até o versículo 39, nós não vamos ler todos, mas ele faz um desafio, o versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra nós, os escolhidos, os eleitos de Deus? Quem pode intentar qualquer acusação contra esses homens? Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, uma vez que Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, nos trouxe para junto de si, quem pode fazer algo contra nós, irmãos? Não temei, pois, ao homem que pode tirar a vida, pode te matar. Mas temei a Deus que, além de tirar a vida do homem, pode lançá-lo no inferno. É a Ele somente que nós devemos servidão. Porque Deus tem todo o poder e Ele nos assegura. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maior segurança o crente pode requerer? Se Jesus Cristo, Deus inspirando o apóstolo Paulo a escrever essas palavras, nos assegura de que nada pode nos separar desse amor tão grande. O amor com que Deus nos amou, irmãos, é um amor infinito e é um amor perfeito. Um amor que não pode ser negligenciado, porque não é negligenciado por Deus. Nada nessa vida, no presente, nem naquilo que há por vir, ou seja, o anticristo, ou o diabo, ou o Estado Islâmico, poderá nos separar do amor de Deus. Essa é a garantia que nós temos, irmãos, quando o Espírito de Deus habita verdadeiramente no coração daqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo. É um selo que não pode ser removido, uma segurança que não pode ser perdida. Essa é a obra de Deus na vida do homem. Capítulo 9, o apóstolo Paulo ele entra num assunto sobre a soberania de Deus a respeito da salvação. E ele faz isso inicialmente manifestando grande tristeza e contínua dor no seu coração, porque ele poderia até desejar ser separado de Deus por amor aos seus irmãos na carne, que ele faz uma referência aqui aos judeus. Porque o que o cristianismo acabou fazendo, irmãos, foi que aqueles judeus que tinham recebido a lei, eles estavam buscando uma salvação por conta de observar a lei de Deus.
E quando veio o Evangelho demonstrou de forma muito clara que a salvação, tanto do judeu quanto do gentil, ou de qualquer homem na face da terra, só pode se dar por meio da fé e não das obras. E o judeu ele não aceitava isso, e eles resistiam a essa forma, essa doutrina, a doutrina cristã de salvação. E essa era uma grande angústia na vida do apóstolo Paulo, porque aqueles homens que eram zelosos de Deus, eles não alcançavam a salvação por conta de estar crendo nas obras para salvar-se. E aí o apóstolo Paulo ele usa alguns exemplos do Antigo Testamento para comprovar que a doutrina da salvação por meio da graça de Deus, ela é sustentada desde o Antigo Testamento, que era conhecido dos judeus. Se você é judeu, leia o Antigo Testamento e você vai compreender que a salvação é pela graça de Deus e não pelas obras. E ele começa com um exemplo clássico, que é o exemplo de Jacó. Jacó ele foi salvo pela graça e não pelas obras. Versículo 11 do capítulo 9. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, irmãos. Versículo 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Então, quando ele fala aqui a respeito do nascimento, que Rebeca concebeu de Isaque, e eles tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú, ele fala que, no versículo 11, que antes deles terem feito bem ou mal, ou seja, antes que houvesse obras a serem consideradas, ainda que Deus seja onisciente, saiba de todas as coisas que pudessem ter sido feitas ou que haveriam de ser feitas por eles, mas ele deixa bastante claro que não foi as obras aqui, porque esse é o argumento do apóstolo Paulo. Ele está argumentando justamente a respeito da graça em detrimento das obras, e eu voltar nesse versículo e falar a respeito de que eram as obras de Jacó que fez com que ele fosse aprazível a Deus, é contradizer todo o texto de Romanos. Ele diz que não foi pelas obras, mas pela graça de Deus que ele foi salvo, antes deles terem feito bem ou mal. E aqui, entre parênteses, ele coloca, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Quando Deus fala a respeito dessa passagem, irmãos, de que ele escolheu Jacó e desprezou Esaú, e nós olhamos lá para o Antigo Testamento e começamos a ver quem foi Jacó, a única conclusão possível para a salvação de Jacó é a graça. Porque Jacó não era um homem aprazível. Se nós pensarmos assim nas características que o texto bíblico nos demonstra a respeito de Jacó, muitas das passagens demonstram um homem que realmente carecia da graça de Deus para poder ser salvo. É claro que depois ele demonstra a obra de Deus na sua vida, porque Deus ele não simplesmente escolhe o homem e deixa ele no caminho torto que ele vive. Mas Deus vai lá e restaura o homem, regenera o homem. E ele também tem obras ali que são contadas como boas obras. Mas o fato todo é que a maior parte da vida de Jacó, ou grande parte da vida dele, é demonstrada como aquele homem astuto, que vai lá e engana o irmão, engana o pai, se associa à sua mãe também para cometer mentiras. Era necessário realmente que aquele homem ele tivesse sido alcançado pela graça de Deus. E depois de alcançado pela graça de Deus, ele faz propósitos com Deus, ele se une a Deus dentro daqueles propósitos, ele tenta direcionar a sua família dentro dos caminhos do Senhor. Mas absolutamente não era pelas obras. É por Deus que se compraz. A misericórdia que Deus demonstra para um homem não é por conta do homem ter olhos azuis. Não é porque o homem faz alguma coisa que chama a atenção de Deus e fala, olha, esse homem aqui merece a salvação.
Até porque Deus deixa muito claro, irmãos, que as nossas obras, elas não chegam na presença de Deus de forma a agradá-lo. Mas que toda obra do homem é como o trapo da imundícia. Ou seja, você acha que Deus vai considerar um trapo para poder estender o seu favor ao homem? A obra do homem só é favorável a Deus, ou só é recebida por Deus, quando ela é feita em Jesus Cristo. Fora disso, irmãos, não existe obra alguma. Ou seja, antes da nossa salvação, antes da nossa remissão, antes de Deus implantar o Espírito Santo em nós, não havia nada que nós pudéssemos fazer que nos colocasse na presença de Deus para pleitearmos alguma coisa junto a Ele. E o que nos faz então salvos? Misericórdia. A misericórdia de Deus, da qual Ele mesmo relata na sequência aqui do versículo 15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E aí ele dá aquele exemplo também de Faraó que foi levantado para demonstrar o poder de Deus. O que isso nos fala, irmãos? Isso nos fala que nós estamos tratando com um Deus que é soberano. E soberania, irmãos, implica poder sobre todas as coisas, e autoridade, e determinação sobre elas. Não existe nada que escape ao poder de Deus, e a salvação ela não é a exceção. A salvação pertence ao Senhor. Ele se compadece de quem Ele quer. E nada pode ser feito com relação a isso. Não depende do que corre, e não depende do que busca, mas de Deus que se compraz. E essa mensagem, irmãos, é uma mensagem que ela realmente mexe conosco. De duas formas. Às vezes das duas formas. Na mesma pessoa. Em princípio, nós olhamos para todas essas coisas e podemos pensar, então se é assim, o que o homem pode fazer para... Por que eu vou buscar a Deus? De fato, nenhum homem busca a Deus. Deus busca o homem. É o que ele fala em Romanos capítulo 3. Não há ninguém que entenda, por isso ninguém busca a Deus. Deus precisa estender o seu favor ao homem. Então esse sentimento de dependência de Deus nos coloca na posição que Deus quer que nós nos coloquemos. De total sujeição e submissão àquele que é todo-poderoso e de temor também. Porque nós estamos lidando com um Deus, irmãos, que é poderoso para nos salvar. E é poderoso também para rejeitar. Não existe limite no poder de Deus. E Deus continua sendo perfeitamente justo, bom e santo nessas obras. Porque Deus ele é perfeito em todos os seus aspectos. E não existe uma discrepância, um desequilíbrio em Deus. Então, quando nós olhamos por esse prisma de que Deus é santo e poderoso e que nós somos salvos e temos o Espírito de Deus, nós devemos nos prostrar diante dele e agradecer em louvor e adoração dia e noite, porque Deus se compadeceu de nós. Ele teve misericórdia de nós. E nós estamos hoje aqui porque ele se compadeceu de nós para que nós pudéssemos ouvir o Evangelho da salvação e pudéssemos estar aqui reunidos e eleitos de Deus. E ele nos garante que nós não vamos ser lançados fora, se de fato nós temos o Espírito de Deus em nós. É esse Deus Todo-Poderoso, irmãos, que não delega a você o fato de você estar salvo hoje e amanhã por conta da sua inconsistência, estar perdido. É nisso que se sustenta a segurança do salvo. É em Deus e não no homem. Por isso não é na sua decisão daquele dia que você está sempre salvo, mas é porque Deus te salvou que você está sempre salvo. Não está nas nossas mãos, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Israel buscava a salvação de maneira errada. Eles buscavam a salvação pela justiça da lei. Eu vou cumprir aqui a lei e tal, da forma deles, né? Porque como eles não podiam cumprir a lei, eles faziam as coisas da forma como eles achavam que tinha que ser feita. E eles falavam, eu vou obter a salvação pela justiça da lei. Mas os gentios, eles buscaram a salvação da forma correta. E a forma correta é pela justiça que vem pela fé em Deus. Versículo 3 do capítulo 10.
Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Isso aqui falando dos judeus, né? Porque eles não conheciam a justiça de Deus, que é a justiça apresentada no Evangelho. Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, né? Deturpando ali a lei de Deus e fazendo aqueles rituais que era para demonstrar que eles estavam cumprindo a lei. Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram à verdadeira justiça, que era a justiça do Evangelho, a justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, Jesus Cristo é o ponto final dentro de tudo aquilo que o judeu buscava como salvação. Porque o cumprimento da lei estava em Cristo. Então, em Jesus Cristo, nós estamos salvos. Justiça a todo aquele que crê. E ali nós colocamos um ponto final no quesito cumprimento da lei para a salvação do homem. O meio certo sempre foi por meio de Jesus Cristo, não pela lei. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. O meio então pela qual nós somos salvos, irmãos, versículo 9 é bem claro. A boca ela faz confissão ao Senhor Jesus Cristo. Mas isso só vai acontecer se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E assim nós somos salvos. Quem crer não será confundido. Com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Quem aqui já teve dificuldade para acreditar? Não na salvação, em alguma coisa. Todo mundo já passou por isso. Muitas vezes nós somos colocados em determinadas situações que as pessoas falam e argumentam e você fala assim, olha, eu estou te ouvindo, estou entendendo, mas está difícil de acreditar. Isso acontece conosco, irmãos. Porque parece que o crer, ele não está na nossa decisão intelectual. É claro que é pelo intelecto que nós passamos a crer. Nós precisamos entender primeiro para que nós possamos acreditar em alguma coisa. Então ele passa por esse processo antes. Mas não necessariamente nós entendemos uma coisa e nós acreditamos nela. Isso acontece com a mensagem do Evangelho. Você prega o Evangelho de Jesus Cristo, chega para uma pessoa e pergunta se ela entendeu. Ela fala, claro que eu entendi. E ela repete exatamente, eu entendo que pelas obras ninguém vai ser salvo. Eu entendo que eu preciso acreditar de todo o coração em Jesus Cristo. Intelectualmente ele entende tudo isso. Mas ele crê? É necessário mais do que intelecto para acreditar. E para acreditar na mensagem do Evangelho, que fala que você tem que viver para algo que você não viu, é necessário mais do que o entendimento intelectual. É necessário uma mudança radical na sua vontade, para que você de fato possa desejar aquilo. E essa mudança, irmãos, ela só pode ocorrer por ação do Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que nos convence da veracidade daquilo que é apresentado no Evangelho. Então nós confessamos com a nossa boca. Só que a confissão pela boca, irmãos, é simplesmente, ou deve ser simplesmente, uma expressão daquilo que aconteceu em nosso coração. Se nós cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, nós devemos confessar isso com a nossa boca. E não confessar com a nossa boca para depois buscar crer. Esse é o meio pelo qual Deus salva o homem, tanto judeus como gentios, sem distinção entre um e outro. Judeus e gentios são salvos da mesma forma, pela fé em Jesus Cristo. A rejeição de Israel, ela nos abriu um caminho. Porque a ordem de Jesus Cristo aos apóstolos e aos discípulos era de que eles fossem e pregassem o evangelho primeiramente nas sinagogas, aos perdidos da casa de Israel. Esse era o mandamento de Jesus Cristo. E depois ele pregasse aos gentios.
Certa vez uma mulher que não era judia, ela veio de uma região de Tiro, que não fazia parte ali da Palestina, ela chegou a Jesus Cristo e pediu para que Jesus curasse a filha dela. E Jesus Cristo disse que ele veio senão a nação de Israel. E aquela mulher demonstrou grande fé, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele não havia visto fé nos homens da sua nação, como aquela mulher, e da forma como ela havia desejado fosse feito. Mas, em primeiro lugar, a pregação veio para o povo de Israel. Só que Deus tinha o plano da expansão. Pregaria primeiro em Jerusalém, depois na Samaria e depois até os confins da terra. Só que tinha essa ordem a ser cumprida. E o povo de Israel, ele rejeitou a mensagem de Cristo, em grande parte. E dessa forma, os gentios eles começaram a ser alcançados. Só que Deus ele não rejeitou definitivamente o seu povo. Só que era necessário que, pela rejeição do povo de Israel, os gentios fossem enxertados na raiz. E aqueles galhos que eram os galhos originais, eles foram quebrados e lançados fora. E aí nós pensamos, o que será então da nação de Israel, aquele povo incrédulo que não acredita em Jesus Cristo e ainda fica esperando a vinda do Messias? Aquele povo está separado de Deus para sempre? E é o que o apóstolo Paulo trata a partir do versículo 11, quando ele fala a respeito da nação de Israel. Indo mais para o final, versículo 25, ele diz que as coisas não vão continuar da forma como estão. Porque Deus tem um plano, e esse plano ele só pode ser executado segundo a graça de Deus e a sua misericórdia demonstrada a esse povo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel até a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, dentro do plano de salvação de Deus, havia sim um endurecimento por parte de Israel, ou de parte de Israel, até que a plenitude dos gentios houvesse entrado. Nós vivemos então um tempo em que a plenitude dos gentios, ou que as portas do reino dos céus, estão abertas para que nós, que não somos judeus, possamos adentrar o reino de Deus. Mas ele fala essas coisas aqui para que nós não presumamos a respeito de nós mesmos. O judeu realmente é um bicho ignorante, porque eles têm aí o evangelho, têm a lei, têm tudo que precisava para crer em Cristo, e eles não creem. Mas eu não, eu sou esperto. Quando eu vi a mensagem do evangelho, eu acreditei em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fala justamente para que nós não presumamos a esse respeito. Não presumamos a respeito de nós mesmos, como se nós tivéssemos algo em nós que nos fizesse agradáveis a Deus. Houve um endurecimento da parte de Deus com relação à parte de Israel, porque existem israelitas salvos. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Barnabé é outro, Pedro é outro, Tiago, João. Uma multidão lá de quase 5.000 pessoas, homens de várias nações, que foram até Jerusalém e ouviram no dia de Pentecostes a pregação de Pedro. Milhares de israelitas foram salvos ao longo dos anos. Ainda hoje existem judeus que estão sendo salvos pela graça de Deus. Porém, Deus tem um plano maior para a sua nação, que é o de voltar a restabelecer e fazer com que esse povo hoje, que não crê em Jesus Cristo, numa forma grandiosa, um grande número deles, venham se arrepender e crer no Jesus Cristo que nós cremos. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quando o evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Ou seja, Deus tem uma obra na vida desse povo ainda a ser cumprida. E é a restauração desse povo segundo a eleição de Deus. Fazer com que eles se converjam, ou se convertam, e venham para junto de Jesus Cristo. Versículo 32, o apóstolo Paulo irrompe em uma doxologia, ou uma adoração a Cristo, ao expressar tudo aquilo que ele expressou até aqui a respeito da forma como Deus age. Versículo 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Esse é o modo de operar de Deus. É olhar um bando de homens desobedientes,
ímpios, inconversos, merecedores da condenação, e Ele próprio usar de misericórdia e salvar esses homens e chamá-los a si. Essa é a obra de Deus, é a forma como Ele opera. Então, os judeus que estavam buscando a salvação pelas obras, e se Deus os salvasse dessa forma, eles poderiam talvez chegar a Cristo no dia, na presença de Deus e falar: Senhor, eu guardei todos os mandamentos, nasci na nação dos judeus, eu sou um judeu de judeus, segundo a tradição eu sou um fariseu. É o que o próprio apóstolo Paulo poderia dizer. Aprendi com o melhor mestre de todos os tempos, Gamaliel. Eu sou realmente um homem que prezou por ti, Senhor, e busquei a tua face. Eu estou aqui por mérito, Senhor. Encerrou todos debaixo da desobediência. Quando Deus olha para o apóstolo Paulo, segundo as obras, era um homem desobediente a Deus. Mas Deus usou de misericórdia para restaurá-lo. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inexcusáveis os seus caminhos, ou inescrutáveis os seus caminhos. Versículo 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E o apóstolo Paulo encerra aqui com uma adoração a Deus, exaltando a sabedoria e a magnificência de Deus. E expressando aqui, colocando um ponto final com relação aos ensinamentos dentro da carta de Romanos. E aí ele parte para uma segunda parte, que é a aplicação. A aplicação de tudo aquilo que ele ensinou. Até aqui ele está tratando de doutrina bíblica, de doutrina da salvação, doutrina evangélica, doutrina cristã. O que você faz com a doutrina cristã? Absorve, decora e vive como um miserável? Irmãos, não adianta nada nós sermos um grande conhecedor de doutrinas bíblicas se nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. E é justamente isso que o apóstolo Paulo faz como um bom mestre. Ele ensina aquilo que é a verdade e fala assim: agora sabe o que você faz com essa verdade? Faz isso que eu falo aqui no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que nós podemos ser transformados, então, para prestar esse culto racional que o apóstolo Paulo nos ensina? Nós só podemos prestar esse culto racional, de forma viva e agradável, de forma santa a Deus, se nós formos transformados pela renovação do nosso entendimento. E como o nosso entendimento é renovado, irmãos? Não é assistindo BBB versão 14, 15, né? Não é nos enchendo de lixo que esse mundo nos dá, mas é não nos conformando com tudo isso que nós vivenciamos no nosso dia a dia e tendo a nossa mente renovada pela palavra de Deus, pela doutrina que ele apresentou aqui, pela doutrina da salvação em Cristo por meio da fé. Sejamos então inconformados com esse mundo pela renovação do nosso entendimento. E ele fala também que nós devemos ser humildes, irmãos, e não presunçosos, versículo 3. Porque é pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, irmãos, nós somos o que somos pela graça de Deus. E não podemos presumir de nós mesmos além daquilo que Deus demonstra que nós somos. O que Ele nos mostra que somos. Uma vez que nós estamos dentro da família de Cristo, nós somos também dotados de dons espirituais. O que nós vamos fazer com esses dons espirituais que Deus nos deu? Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar.
O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Ou seja, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, ou tudo aquilo que nós somos capacitados a fazer, e aqui eu estou dizendo com relação a tudo na sua vida, é um dom que Deus te deu. Exercite isso. E não enterre, como naquela mensagem que Jesus Cristo pregou. Nós não podemos enterrar os talentos que Deus nos deu. Antes nós devemos empregá-lo na obra de exaltação a Deus e em benefício mútuo. Percebe que aqui é fazer as coisas para que outros possam usufruir daquilo que nós possuímos? Se você tem um dom de misericórdia, exerça-o para que outras pessoas possam usufruir do dom da misericórdia. Para que a igreja ela seja completa e não falte dom algum e ela não possa carecer de coisa alguma. Se todos nós, irmãos, empregarmos os dons que Deus nos dá, a igreja de Cristo ela seria algo como um verdadeiro corpo, onde todos os membros trabalham em benefício da exaltação de Cristo. Perseverar em oração é o que diz também lá no versículo 12, e ele também nos exorta a amar ao próximo. Ou seja, agir não somente com amor e abnegação com relação àqueles que são da fé, mas também àqueles que nos fazem o mal, para que nós oremos por eles, para que Deus também tenha misericórdia deles, para que eles possam ser alcançados também pelo mesmo evangelho que nós conhecemos. Capítulo 13, ele fala a respeito das lideranças ou das autoridades seculares, onde ele nos exorta a que sejamos sujeitos, não pelo castigo que eles podem exercer sobre nós, porque toda a potestade, no versículo 1 fala, toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Ou seja, a autoridade civil, irmãos, ela está aí posta para o bem daquele que fazem as coisas corretas. Se você teme a potestade é porque você está incorrendo num erro. Isso quando nós estamos gozando de paz. Eventualmente pode ser que as autoridades civis elas se levantem contra o cristianismo. Aí nós naturalmente estaremos servindo mais a Deus do que aos homens. Mas não é o caso nos nossos dias. Se você tem medo de blitz, é porque você está devendo alguma coisa. Você está com o documento atrasado do seu carro, você tem algum problema com relação ao seu veículo, você está devendo alguma coisa. Porque do contrário, nós não devemos temer a esses homens que são autoridades constituídas civilmente sobre nós. Só que nós não devemos nos sujeitar a eles simplesmente pelo castigo, mas por uma consciência, pela consciência renovada. Versículo 5, porque é necessário que lhes sejam sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. E é interessante, irmãos, porque assim, você percebe que o apóstolo Paulo ele começa a falar de coisas práticas na vida do homem. Porque a doutrina ela é importante para que o homem viva uma vida reta. Então nós precisamos aplicar a doutrina bíblica ao nosso dia a dia. Aquilo que nós vivenciamos nos nossos dias. Essa é a aplicação correta que o apóstolo Paulo faz. E a nossa consciência ela é renovada pelo Espírito de Deus, pela tua palavra. Nos exorta também a termos tolerância entre nós, entre os irmãos. Sermos tolerantes, uns com os outros. Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. É o versículo 17 do capítulo 14, tá? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Versículo 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida se come, está condenado. Porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Naturalmente, o apóstolo Paulo ele está falando a respeito do tipo de comida, porque havia aqueles homens que, se dizendo cristãos, impunham aos gentios uma certa restrição por conta daquilo que eles comiam.
né? Os gentios eles tinham uma tradição de comer determinadas coisas, e para Deus nada, né, nada foi feito impuro. Uma vez que é santificado, né, é dado glórias a Deus por aquilo, não existe impureza naquilo que se come. Só que os judeus, ainda pela sua tradição, eles continuavam distinguindo entre judeus e gentios. E o apóstolo Paulo fala que a comida e a bebida, ela não deve ser o cerne da relação. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a justiça, é paz, é alegria no Espírito de Deus. E Deus nos chamou para uma liberdade. E aí ele fala a respeito de que se você come alguma coisa, que se coma por fé. Porque se você tem dúvida naquilo que faz, você já pecou. Versículo 21 diz: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece ou escandalize, ou se enfraqueça. Ou seja, é ir além, irmãos. Você tem liberdade para comer e beber? Você tem. O apóstolo Paulo fala a respeito de que você tem liberdade. Você pode comer, você pode beber. Só que se você é forte na fé e você reconhece que isso escandaliza o teu irmão, não faça isso. Pela consciência do teu irmão, não pela tua, que não te condena. Se você faz em fé, você não peca. Mas se o seu irmão tropeça nesse ponto, então não faça por amor a ele, para que ele não tropece naquilo em que você aprova. Versículo 15. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Irmãos, eu acho assim que a palavra de Deus, e essa passagem de Paulo, ela abarca tanta coisa, que às vezes as pessoas ficam se questionando e se perguntando, quão próximo do pecado eu posso chegar para que eu não esteja pecando? O cara quer saber qual é o limiar ali do pecado, ele quer ir até o limite. O verdadeiro cristão não age dessa forma. O verdadeiro cristão ele age por amor. Ele olha para a questão toda, ele faz uma análise a respeito de toda a circunstância e ele toma uma decisão sábia em amor. Ele não precisa ficar se prendendo à letra. Ele se prende ao espírito da letra, ao espírito da mensagem de Cristo. E ele consegue fazer bom discernimento a respeito de tudo isso. Indo para o final, irmãos, capítulo 15, ele continua esse argumento a respeito de suportar a fraqueza uns dos outros. No versículo 15, o capítulo 1 do versículo 15, ele diz: mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Porque cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Ou seja, irmãos, o objetivo final é a edificação mútua, né? Então, por isso nós devemos suportar uns aos outros e suportar as dificuldades, as afrontas, as dúvidas. E nós juntos podemos trabalhar para quê? Para aquilo que é bom para a edificação do corpo de Cristo, já que nós fomos chamados para isso. E finalizando, né, ainda no capítulo 15 aqui, ele começa a fazer um pequeno relato a respeito da sua obra missionária e da sua intenção de ir até Roma. Nós não vamos ler aqui os versículos, irmãos, mas o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo essa carta, como eu disse lá na semana passada, ele escreveu essa carta porque ele ainda não conhecia pessoalmente os irmãos de Roma. Ele estava escrevendo essa carta porque ele estava sendo até então impedido de ir até Roma, ainda que ele já havia manifestado interesse em ir até lá. E esse impedimento era por conta da necessidade que havia-se de pregar o evangelho de Jesus Cristo em locais onde ainda Cristo não havia sido anunciado. Como lá em Roma os irmãos já eram uma igreja, ele não ia para lá para pregar o evangelho àqueles irmãos como objetivo do seu ministério. Ele fala aqui no versículo 21, antes está escrito, versículo 20, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio.
Antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Ou seja, o que impedia ele de ir ter com os irmãos lá em Roma era o fato de que ele estava pregando o evangelho em locais onde Cristo não havia sido anunciado ainda. Só que agora ele não tinha mais esse impedimento no versículo 23. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios ou nesses locais, eu não preciso mais me demorar por aqui, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Ou seja, ele tinha ainda o objetivo de pregar o evangelho onde ainda não havia sido pregado, era a Espanha o local. Só que o que ele fez? Ao invés dele pregar o evangelho lá em Roma, ele esperou a oportunidade de poder deixar aquele trabalho onde ele estava pregando, para que quando ele estivesse indo para a Espanha, pudesse passar lá por Roma e ficar um tempo com os irmãos, e dali ele pudesse sair e, comissionado juntamente com aqueles irmãos, ele pudesse ir fazer esse trabalho de evangelismo lá nessa região da Espanha. Só que antes dele chegar até a Espanha, irmãos, ele tinha que voltar até Jerusalém, porque os irmãos das outras regiões fizeram uma coleta de mantimentos para poder mandar aos irmãos lá de Jerusalém, porque os irmãos estavam passando por necessidades. E assim como eles foram abençoados espiritualmente, eles estavam querendo foram abençoados espiritualmente por conta do evangelho que saiu lá de Jerusalém, eles estavam dispostos a abençoar materialmente os irmãos lá de Jerusalém, por conta do benefício que eles haviam recebido. Uma verdadeira demonstração de gratidão, né, com aqueles irmãos que saíram daquela região para pregar o evangelho onde eles haviam recebido. E depois que Paulo vai até aquela região de Jerusalém, ele é aprisionado, e aí ele vai para Roma, mas ele vai como um prisioneiro. E chegando lá, ele tem a oportunidade de se reunir com os irmãos e passar períodos em que ele recebe a visita dos irmãos dentro da cadeia, e ele consegue, ali naquele período, escrever cartas e edificar as igrejas que estavam ao redor do mundo. O capítulo 16, irmãos, ele termina só com saudações, aqueles irmãos que apoiaram ele, os irmãos que estão em Roma, e o apóstolo Paulo tinha muitos conhecidos, e a saudação dele aqui eu acho que é a mais extensa em todas as cartas, porque ele agradece a um monte de gente, né, e saúdam aqueles irmãos que apoiaram ele dentro do ministério. Para finalizar, irmãos, eu quero só deixar aqui um pequeno resumo de 8 pontos, né, a respeito da carta de Romanos. Em primeiro lugar, nós vimos que todos os homens, tanto judeu como gentios, eles são injustos e condenados diante de Deus. Pela justiça de Deus, todos nós estamos perdidos, mas Ele manifestou a sua justiça pela fé em Jesus Cristo a todos aqueles que creem. Capítulo 3. Conforme Abraão foi salvo pela graça de Deus, nós também somos salvos pela mesma graça demonstrada aos antigos. Somos chamados, depois de salvos, à santificação. Recebemos também a providência espiritual para nós continuarmos nessa batalha espiritual de santificação. Deus demonstra a sua soberania na salvação, em que Ele elege aos homens e endurece aquele que quer e demonstra misericórdia conforme o seu beneplácito, a sua boa vontade. E por fim, na carta de Romanos, nós temos toda uma aplicação de tudo aquilo que foi ensinado. Por que nós somos convencidos, irmãos, a viver uma vida cristã? De abnegação, como a vida do apóstolo Paulo. É somente se nós entendermos o teor do Evangelho da justificação pela fé. Porque somente assim, irmãos, nós vamos ser verdadeiramente gratos a Deus. Somente dessa forma nós vamos viver a expressão daquilo que o apóstolo Paulo viveu. E nós temos tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha para viver a vida que ele viveu. O Evangelho está completo. A mensagem está completa. E ela está na mão de cada um de nós para nós podermos usufruir dela.